Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui na nossa live de hoje, o Papo de Quarta-feira, aonde nós vamos receber aqui o pastor Idauro. Eu queria já saber se os irmãos estão me ouvindo bem, estão me escutando, para que nós possamos iniciar a nossa live de hoje. Se vocês estão escutando bem, por favor, dá um joinha aí, para que a gente possa... A Igreja Missão tá aí, eu só não sei quem mandou isso aí, só pode ser Vitor, né, Vitor? Mandando esse beijinho assim, né? Meus irmãos, hoje a gente tem a participação do nosso amigo pastor Idauro Campos. Então nós vamos agora, daqui a pouquinho, chamá-lo já para que nós possamos estar juntos hoje, conversando nesse papo de quarta-feira sobre o que as pandemias do passado podem nos ensinar hoje. Então eu queria desde já agradecer a você que está aí. Queria desde já agradecer pela participação. Deixa eu só chamar o pastor Idauro aqui, ver se a gente já consegue chamá-lo. Só esperar o pastor conectar, então a gente já chama ele já aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Meus irmãos, só verificar aqui se o pastor Idauro está com algum probleminha. Só um momento que eu só estou verificando se o pastor Idauro está com algum problema lá da conexão, para que a gente já comece a nossa live de hoje. Antes de mais nada, meus irmãos, enquanto o pastor Idauro não entra aqui, eu queria agradecer o nosso irmão pastor Érico também, que está aí com a gente, que tem nos ajudado na divulgação, tem nos ajudado aí numa troca de conversa, na amizade, fazendo as perguntas, formulando as perguntas. Eu queria desde já agradecer a você, Érico, que está aí com a gente aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Érico é um amigo querido, meus irmãos, que está aí com a gente constantemente, nos apoiando a cada dia. Meus irmãos, só aguardando o pastor Idauro entrar, tá? Ele já me posicionou, esperando ele aqui rapidinho para que a gente já possa começar essa live de hoje. O pastor Idauro acabou de entrar aqui, só um momentinho que nós vamos já convidá-lo. E aí, pastor, tudo bem? Me escutando? E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você Beleza? tá? Bem, graças a Deus, tudo a paz. Só Queria tô te achando que tá um agradecer. pouco escuro, né? Escuro para mim? É. Tá, tá bem iluminado pra você aí? Tá tranquilo. Então, Vocês beleza. estão me Porque vendo pra mim tá um bem? pouco escuro. Vocês estão me Tô vendo vendo, bem, tô ouvindo gente? bem. Beleza. Pastor, desde já quero te agradecer, né? Nossa live aí, o Instagram lhe permite 1 hora aí de live, então queria já iniciar para te ganhar tempo e estar aí com você. Quero te Sim. agradecer pelo carinho de você ter aceitado estar com a gente aí nesse bate-papo de quarta-feira. É um bate-papo onde a gente está se reunindo nas quartas-feiras para trocar uma ideia, para conversar. É um prazer ter você Sim. aqui conosco. Eu só quero Prazer é apresentar o meu, pastor Cássio. Idauro aqui. Amém. Eu só quero apresentar o pastor Idauro aqui. Quando eu pedi um currículo a ele, gente, eu falei assim, pastor, me envia algumas coisas para colocar aqui na arte de divulgação, mas veio um currículo gigantesco, então eu tive que resumir. Pastor Idauro é pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Niterói Barreto, onde eu tive a oportunidade de estagiar durante um tempo. É teólogo, mestre em História Social, pós-graduado em História da Igreja, professor, escritor e conferencista. Que currículo, hein? Conferencista por sua conta. Ó, só uma coisa, pastor, você tá me devendo aquele café aqui em Teresópolis ainda com Jeremias Couto, hein? Em breve vamos subir para poder matar essa promessa, cumpri-la. Meus irmãos, o pastor Idauro é um grande tem um grande carinho pela cidade de Teresópolis. De vez em quando ele coloca umas fotos aí dizendo o quanto ele ama a cidade. Os irmãos têm um carinho muito grande por você, pastor, lá da igreja. Sim, sim. Manda um beijo para todo mundo. Eu tô vendo aí o Rafael Combat, acho que não sei, as gêmeas, é Clene aí?
Crise Quênia. É Cristiane isso, já Quênia. vi, Cristiane Kênia, já vi uma delas comentar aí embaixo aí, Rafael também. Manda um abraço para essa turma e um beijo para essa turma linda que eu amo muito, essa igreja que mora no coração. Amém. Meus irmãos, vamos começar então a nossa live. Você que está aí, se quiser, já envia esse link aí, para a gente começar agora. Pastor, a gente está vivendo hoje um momento bem complicado, onde eu vou ser sincero, como pastor, há Sim. mais ou menos 1 ano e meio e tal, é algo novidade para mim, que iniciei no pastoreio agora, como alguém que já tem 50 anos de pastoreio, pela dificuldade de como lidar com a situação atual. Então a gente começou a conversar sobre isso e hoje é uma realidade muito complicada, são muitas decisões que o pastor tem que tomar, a igreja hoje enfrenta essa questão de como lidar com inúmeras situações. E é interessante que alguns líderes mundiais, como o Donald Trump e a alemã Angela Merkel, eles admitiram recentemente que nós vivemos hoje em um dos maiores desafios globais desde a Segunda Guerra Mundial. Você, olhando para esse contexto como historiador, pastor, como um grande amante da história, você pode dizer se é possível equiparar o momento em que nós vivemos com algum fato histórico que aconteceu já? Ô, Tácito, eu concordo sim, especialmente com a frase da Angela Merkel, que, aliás, filha de pastor, né? O pai dela era pastor luterano, ela foi criada na tradição luterana, e quando ela fala sobre isso, ela fala com propriedade, porque a nação dela, a Alemanha, ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, quando tornou-se a principal nação derrotada, junto com a Itália e com o Japão, e houve a reconstrução do país, tornando-se essa potência que é a Alemanha hoje. E quando ela disse que é o maior desafio depois da Segunda Guerra Mundial, é porque de lá para cá nunca houve nada que pudesse abalar tantos países ao mesmo tempo como na Segunda Guerra Mundial. Se você pegar o mapa da Segunda Guerra, na época, você vê que a Europa inteira estava naquele conflito, com exceção de alguns poucos países neutros, como era o caso da Suíça, e até outros continentes sofreram os efeitos da guerra. A África foi invadida pelas tropas italianas, o Brasil, aliando-se, enviou para a tomada de Monte Castelo, na Itália, os Estados Unidos entraram na guerra, né? Então foi um conflito de proporções mundiais. De lá para cá, depois do fim da guerra, em 1945, não houve nenhum grande evento global. Você teve situações regionais, continentais, crises sazonais. Agora, que alcançasse os quase 210 países que existem no mundo ao mesmo tempo, é algo assim assustador. Agora, é claro, como está no início no Brasil dessa epidemia, se aproxima ainda o pico epidêmico, fica parecendo que é uma frase muito exagerada. Então a gente não entende muito um pronunciamento como esse, a gente não entende muito o pronunciamento da rainha. É só parar para pensar um pouco. A Rainha Elizabeth, por exemplo, ela está à frente do reinado lá no Reino Unido já há 68 anos. E em 68 anos de coroa, ela fez, Tácito, ela tinha feito antes do domingo 4 pronunciamentos à nação, em 68 anos. Nesse último domingo, foi o 5º pronunciamento em 68 anos. Então é uma situação que levou a grande monarca a ir para as telas e falar com o seu povo. Então é algo assim que a nossa geração, eu estou com 46, você é bem mais jovem, a minha geração nunca viu nada parecido, nem a geração que está na minha frente e muito menos a geração que vem atrás de mim, que inclui a sua. Então é algo tão terrível e que, em termos de comparativos, só a Segunda Guerra Mundial é que pode se aproximar um pouco. Alguns afirmam, pastor, que a peste negra, a gripe espanhola, a gripe suína, elas podem se equiparar pelo caos que gerou no meio da população, de ter que se guardar, ficar em casa, em quarentena. Você acha que isso a gente pode comparar dessa forma? Ainda não, porque você tem, por exemplo, porque na verdade a gente tem o apoio da história numa hora como essa, né?
A peste negra, ela dizimou 1/3 do continente europeu, né? Foram mais de 20 milhões de mortos na peste negra no século XVI. E a gripe espanhola, que explodiu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, 1918, e detalhe, Tássio, meu avô era um homem, um paraibano de uma cidadezinha chamada Monteiro, no interior da Paraíba. Ele pegou a gripe espanhola, isso em 1918, ele quase morreu, né? Sobreviveu, casou, teve 8 filhos, e um dos filhos dele foi a minha mãe, né? Mas ele quase foi dizimado nessa gripe espanhola. Então foi algo terrível também, no mundo inteiro, no Brasil. E assim, e ainda, quando você pensa em Brasil, não dá para comparar com a peste negra e não dá para comparar também com a gripe espanhola em termos de morticínio, né? De mortandade, de letalidade, como dizem os biólogos. Mas se você pegar outros países, Itália, por exemplo, mais de 16.500 mortos. Nos Estados Unidos, a previsão é de dezenas e dezenas, de milhares de mortos, né? Só ontem foram 2.000, só ontem. Em 24 horas, 2.000 mortos nos Estados Unidos, né? Então, lamentavelmente, se não for parecido, e talvez a tecnologia de hoje impeça de ser tão trágica como foi a gripe espanhola, mas é algo que vai nessa direção se nada for feito de fato. Sim. Pastor, a igreja ela tem um papel fundamental na questão social, né? De se importar com as pessoas, de cuidar das pessoas, não somente evangelizar, mas também de cuidar, de se preocupar. A igreja ela enfrentou esses casos todos que a gente já conversou, ela passou por isso tudo. Qual é o papel da igreja no processo de reconstrução social pós-pandemia, se a gente pensar assim? Tássio, eu acho que antes da gente falar da responsabilidade social, o papel a relevância da igreja começa já um pouquinho antes. A própria, aquilo que o ministro Mandetta falou, padres, pastores, preguem para os seus rebanhos, né? As pessoas precisam de palavras de esperança, precisam ouvir a palavra, né? E ele não é até onde eu sei, ele não é, aliás, ele é cristão católico, né? Até declarou que frequenta a missa, aquela coisa toda. Então, o primeiro papel da igreja é justamente esse, de falar da esperança que há em Deus, de que nós sairemos dessa, de que Deus está conosco, ainda que o vale da sombra da morte se avizinhe de nós não temeremos, porque Ele está conosco. Essa mensagem não pode desaparecer. Eu acho que numa hora como essa, é uma hora da gente ler muito Neemias. Neemias é um camarada que é levantado por Deus numa hora de caos, de crise. A cidade de Jerusalém estava destruída, e ele, como um servidor público, copeiro do rei, deixa o palácio, a segurança, e vai lá para Jerusalém para soerguer os muros, reconstruir a cidade e a ordem pública. Então, primeiro, antes de entrarmos na ação social, essa palavra de esperança que não pode faltar. E é uma palavra de esperança que não é alienada, porque não adianta nós ficarmos achando que esperança cristã tem a ver com alienação. Não, eu não quero saber o que está acontecendo no mundo, eu vou ficar aqui na minha casa, ouvindo a Rádio Melodia, lendo a palavra. Isso não resolve, porque às vezes a crise está no seu lado, no seu bairro, e a sua alienação vai te colocar em risco, né? Então, você tem que ler, tem que saber, tem que se informar, sim, ainda que a notícia te incomode. Ainda que você fique inquieto com aquela notícia ruim, mas você tem que saber. E em cima dessa notícia, a gente reage e responde com esperança cristã e com fé cristã. Então, essa é a primeira importância. Passando isso, ou melhor, concomitante a isso, a igreja também tem que ter uma participação social, sim. A igreja, por exemplo, pode, no seu universo local, mobilizar os membros, né, que mantêm os seus empregos, que não perderam os seus empregos, que não tiveram diminuição nos seus salários, a contribuir com a ação social da igreja, levantando mantimento, levantando remédio,
para que essa igreja possa abençoar famílias da região que estejam passando necessidades. Famílias que o pai já esteja desempregado, a mãe já esteja desempregada, que houve alguma redução no salário. O que a igreja pode fazer? É correto a igreja não abrir para culto, por causa da aglomeração. Essa decisão é correta. Mas, ao mesmo tempo, é muito cômodo ficarmos em casa de braços cruzados. Alguma coisa a igreja tem que fazer. Então, a ação social tem que continuar para que no seu universo micro a igreja possa ajudar aqueles que estão perto de si. Sim. Você acha que depois, pastor, a igreja vai ter que entender o contexto social e agir de uma forma diferente da atual? Você acha que vai deixar marcas, essa pandemia deixará marcas na igreja de alguma forma? Tássio, toda crise ela deixa sequelas e ela também traz coisas positivas, né? Você veja, por bem, a própria onda de solidariedade, né, que surge em muitas igrejas. É muito bonito você ver, por exemplo, irmãos que não estão nos grupos de risco, que não tem um idoso dentro de casa, e ele se colocar à disposição para poder ir lá reunir os mantimentos, organizar as cestas básicas, né? Fazer suas distribuições, especialmente os jovens, né? Então, isso é muito bacana. Numa hora como essa, surge, né? Você vê, eu até postei no Facebook um dia desse, solidariedade entre pastores, né? Pastores um ligando para o outro, para saber como é que eles estão, como é que as famílias estão, coisa que corriqueiramente não acontece, porque as nossas agendas são tão pesadas e a gente fica tão focado na igreja, né, nas coisas, nas aulas que a gente dá, que termina que a gente só vê os colegas quando tem uma reunião da associação, né? E agora não, os colegas se ligando para poder saber, e o papo era esse: pastor, como é que o senhor está? Sua família, e a esposa, e os filhos, né? Então, surge no meio dessa crise uma onda de solidariedade. Então, eu acho, para mim, que a igreja sempre tem a oportunidade de ressignificar as crises, sejam elas quais forem. Então, eu, para mim, acho que a igreja sai mais fortalecida assim, num período como esse. É a grande lição que a gente vai tirar. Me fizeram uma pergunta aqui, eu queria passar para o senhor. O que as igrejas do passado enfrentaram que nós colhemos frutos hoje? Sim. Olha, você tem, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, Tácito, e aí falando um pouco mais em nível majoritário, né? Sim. Quando se critica, por exemplo, o cristianismo institucionalizado, né, que tornou-se legalista, amante do poder, muito próximo ao poder político, eu sempre respondo a esses críticos lembrando que justamente as igrejas cristãs, sejam elas católicas ou católica ou evangélicas, elas responderam a grandes crises nacionais e internacionais fundando instituições, por exemplo. Muitos hospitais, casas de misericórdia, asilos, creches, universidades surgiram no mundo a partir de grandes crises. Quando teve aquela tsunami no ano de 2004, 2005, né, acho que foi dezembro de 2004 ou dezembro de 2005, 200 mil pessoas foram dizimadas naquela tsunami. O que teve, rapaz, de agência cristã no mundo inteiro que enviou missionários, médicos, dentistas, terapeutas para poder trabalhar na reconstrução daqueles países, né, foi algo impressionante. Então, as igrejas do passado, elas, na Inglaterra, por exemplo, surgiu lá o Exército da Salvação com o objetivo de oferecer guarida, né, aos pobres da região de Londres. A própria escola dominical, ela surge com a intenção do Robert Raikes, que era um jornalista, de oferecer educação formal para as crianças que ficavam ao relento na Inglaterra, fruto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial produziu uma escala de trabalho imensa, com pessoas mal remuneradas, que trabalhavam 18 horas por dia, mais ou menos, e os pais não tinham onde deixar suas crianças, então elas ficavam na rua enquanto os pais trabalhavam. E aí o Robert Reich percebeu o seguinte,
que se nada fosse feito, e ele fazia muita matéria, ele cobria os presídios de Gloucester. E aí ele percebeu que se nada fosse feito, no dia seguinte, no amanhã, aquelas crianças seriam os futuros presidiários. Então ele criou a escola dominical, abrindo as igrejas, para oferecer curso de inglês, o idioma deles, moral e cívica, matemática, geografia e também o estudo da Bíblia. Então a igreja, portanto, lá atrás, respondendo a uma crise social que havia surgido. Então, quando você pega a história da igreja, vários movimentos sociais cristãos, eles são tentativas de responder a uma crise local. Então, acho que agora é uma hora interessante da gente poder pensar. Engraçado que um amigo meu, ele falou algo, ele é até um empresário, ele entrou em contato comigo tem mais ou menos uns 15 dias, e ele falou, olha, essa crise, inclusive, vai nos ensinar, a nós pastores, por exemplo, até como a gente lida com as nossas receitas. Boa parte da gente, nós não temos uma poupança. Acontece uma crise como essa, igrejas fechadas, a arrecadação despenca, pastores de tempo integral vão sobreviver como? Né? Então, a história de José, né? De 1/5 você poupa, 1/5 você preserva, né? De tudo que você ganha. Então, além da sua contribuição dizimal, 1/5 você guarda, não sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós imaginou que estaremos no meio de uma pandemia como essa, onde os empregos estariam comprometidos. Então, quem tem uma reserva, atravessa esse momento com mais tranquilidade. Sim. Quem não tem, atravessa com mais preocupação e desespero. Então, as igrejas, elas responderam em todos os períodos críticos, nunca se curvando, nunca se lamentando, nunca cruzando o braço, mas ao contrário, arregaçando a manga, indo para cima da crise, fundando instituições de socorro e abençoando a geração. Eu penso que agora não será diferente. Amém. Então, se a gente for analisar a história e o que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma esperança de que a igreja, então, ela vai avançar, né? Ela vai progredir em ajudar e abençoar as pessoas, né? O Rafael colocou aqui... Sim, pode falar. Sem dúvida, nem o Império Romano, que era uma máquina de assassinato, conseguiu parar a igreja, não é uma pandemia que vai. Verdade. O Rafael colocou aqui, ó, tem médicos que falam que um problema que pode ser gerado com esse isolamento é a depressão. O trabalho da igreja em trazer esperança ajuda a combater isso. Verdade, né? Sem dúvida, como você tinha falado. A palavra dos pastores, a pregação online, o envio, né, de mensagens por texto, criar grupos, por exemplo, na nossa igreja nós criamos um grupo de transmissão de WhatsApp com toda a membresia. Então todo o conteúdo é enviado para a secretária e a secretária encaminha, né, a palavra pastoral do dia e todo mundo recebe. Na nossa igreja, por exemplo, são 3 pastorais diárias, de manhã, de tarde e noite. Segunda, terça e quarta, Davidson produz, quinta, domingo eu produzo. Na segunda-feira é um descanso para a gente. Então, os nossos membros recebem 3 pastorais diárias, né? E sempre com palavra de esperança, recomendação de leitura para atravessar esse momento. O presbítero Jonathan mandou uma pergunta aqui interessante. Será que essa pandemia pode alavancar um avivamento aqui no Brasil? Eu creio que sim. Um abraço para Jonatas, né? Jonatas Silvério, nosso querido presbítero. Jonatas, sim, eu creio que sim. E, novamente citando Neemias, né? Neemias ele é um ator bíblico usado pelo Espírito Santo para reerguer a cidade. E aquele trabalho ficou evidenciado nas páginas da Bíblia que era também um avivamento. Era uma atuação de Deus na cidade. Até porque a gente aprende nos estudos da Bíblia que as atuações é sempre a atuação de Deus, né? Deus é quem usa as figuras, os seus instrumentos para poder fazer. Então aquela bênção toda na vida da cidade era Deus fazendo. Então sim, é muito provável de nós experimentarmos o avivamento. As igrejas estão orando muito mais, as famílias estão reunidas, há um apego e uma valorização do culto enquanto reunido. Muita gente que com as portas abertas ficava com a preguiça de ir na igreja, agora está sentindo falta, né, da importância.
muita gente com talentos enterrados. Poxa vida, eu tinha tanta oportunidade de servir a Deus e agora eu quero servir e não posso, né? Então, eu acho que um reposicionamento também vai vir aí depois dessa crise. Então, eu creio sim que pode ser usado por Deus para produzir um grande avivamento, sim. Pastor, pegando esse gancho da sua fala aí, hoje o que mais tem na internet são pastores fazendo live para ajudar a sua igreja nessa questão do pastoreio. Se a gente pegar o seu posicionamento, querer pegar o seu posicionamento agora, porque no passado, nessas pandemias, não existia essa opção, né? Não tinha essa questão. A gente, por exemplo, você envia uma pastoral pelo WhatsApp. Antes tinha que escrever uma carta e tinha que entregar. Então não tinha essa possibilidade. Olhando para hoje, você vê isso como uma bênção da graça comum do Senhor, de permitir que a gente haja dessa forma? Não tenho dúvida nenhuma. Há mais ou menos 120 anos, as ondas do rádio foram criadas, né? E aí pastores poderiam falar pelo rádio, alcançando o canto mais distante do país e até em outros países. Então eu não vejo diferença entre as ondas da internet, né? Entre o sinal que é emitido pela banda larga, do que o sinal da televisão, o sinal da rádio. É sim uma grande oportunidade e é uma ferramenta que tem que ser utilizada para poder alcançar o povo, né? Para poder fazer a palavra de Deus chegar. Então, é totalmente válido. Para ter uma ideia, qual era o recurso, né? O suporte midiático de Lutero, Calvino e Zwinglio? Era o papel, né? A máquina tipográfica inventada por João Gutenberg, e eles utilizaram muito esse recurso, que muito beneficiou a propagação das ideias da reforma. Então, a internet é o equivalente, né? Nós somos da geração da internet. Lutero foi da geração da máquina tipográfica. E ele usou muito bem isso, né? Então, é válido fazer o culto, propor as reuniões e alcançar a membresia através dessa ferramenta. Ainda bem que nós temos. A gente não conseguiria falar com o nosso povo se não existisse. E isso é interessante, pastor, porque hoje tem muitos teólogos na internet se posicionando de muitas formas, né? E uma das grandes críticas desse ponto não pode ter culto online porque não é culto. Mas a gente entende que não é um culto porque é ajuntamento, tem que ter o ajuntamento, mas é algo para motivar a igreja a cuidar do rebanho nesse tempo. Então isso é algo muito válido, né? Para a gente poder pensar. Eu queria muito conversar com esses teólogos e fazer uma simples pergunta para eles, né? Então, quando um cristão, num país proibido de pregar o evangelho, esse cristão é preso e colocado numa cadeia, ele e o colega de ministério dele, os dois estão lá juntos, aquilo é culto ou não é culto? É verdade. Porque eles estão oferecendo a Deus, não é culto. Quer dizer, então o cara tem que ser liberto da prisão para ser culto. Na prisão não é culto. O argumento não faz o menor sentido. Paulo e Silas, né? Então, a turma que louvou a Deus lá em Atos, lá estavam presos, né? O carcereiro entrou na história ali e tudo. Então, não é culto, sim, com certeza. É muito diferente, Tássio, se eu e você nos recusarmos a ir para as nossas igrejas por rebeldia, por preguiça, querer ficar em casa. Não estamos falando disso. Esse confinamento não é uma opção, é imposto, é um isolamento social para cumprir um protocolo. Ora, se nós entendemos isso, o Espírito Santo não vai entender? Então, ninguém melhor do que Deus sabe do que a gente está enfrentando. Então, é válido, Deus ouve o nosso louvor e aceita essa adoração, porque é algo como se nós estivéssemos encarcerados, como se nós estivéssemos presos, porque o Estado nos prendeu. E vamos cultuar a Deus dentro das nossas celas, né? Então, continua assim, servindo a Deus, mesmo não podendo estar a igreja fisicamente reunida. E é interessante, pastor, que muitas pessoas elas têm acordado com esse momento, como você já mencionou. Pessoas têm sido alcançadas pela mensagem do Evangelho, porque há uma dificuldade das pessoas entrarem nos templos, na igreja, né? Há uma dificuldade, às vezes timidez, vergonha. Então, numa live, por exemplo, é somente um clique, né? Clicou ali, já está ouvindo a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo é poderoso para atuar de inúmeras formas. Então, às vezes, eu entendo que essas pessoas acabam limitando o poder de Deus e acabam julgando aonde não deveriam julgar. Pastor, eu ouvi alguém... Pode falar.
Eu recebi uma mensagem de uma irmã da nossa igreja, daqui de Niterói. Eu não sei se é o cunhado dela, ou é um amigo dela, ou é um primo dela. Ela está compartilhando esses conteúdos todos que são enviados, que eu mando para ela, e que o pastor Davidson também manda. Ela compartilhando. O camarada estava fora da igreja, acho que era desviado, acho que nem crente é. E ela mandou isso para mim pro WhatsApp. Ele se sentiu tão tocado, tão quebrantado, tão abençoado, que já disse, quando tudo isso passar, eu quero ir para você para a igreja, quero conhecer o seu Que pastor bacana. e quero assistir os Graças cultos a lá na Deus. igreja de Niterói. Graças a E Deus. além dele, lá no grupo dos reformados, aquele rapaz lá de Vilar dos Teles, é o Luiz Bessa, Luiz Felipe Bessa, Aham. ele tem um depoimento parecido com esse, de uma senhora que entrou em contato com ele, dizendo-se abençoada pelas mensagens, quando passar isso tudo, ela quer continuar ouvindo as mensagens dele, Amém. né? Amém. Então, enfim, vai vir coisa boa depois disso. A Vivian Espíndola, ela colocou aqui que na igreja dela várias pessoas estão aceitando Jesus, voltando para ele através dos cultos online. Ou seja, o Senhor usando, né? O Senhor falando, isso é a graça do Senhor. E eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu vou entrar numa questão depois, pastor, não vou entrar agora, porque você já escreveu um livro sobre desigrejados. Então a gente vai entrar numa questão daqui a pouco sobre isso. Eu queria fazer mais uma pergunta. A gente falou das igrejas do passado, que elas fizeram que nós podemos escolher hoje, né? O que as igrejas do futuro, então, elas colherão de frutos da nossa realidade? Antes de passar a pergunta, estava conversando com o Helder Cardim, aí ele falou algo muito interessante, que hoje nós fomos pegos de surpresa, e as igrejas pequenas, por exemplo, que não transmitiam os cultos, acabam entendendo a necessidade de transmitir, de usar de uma forma, por exemplo, virtual. Porque a gente achava que não, mas a gente percebe que essa pandemia nos ensinou isso, de que a gente precisa alcançar outras pessoas de outras formas. Então você acha que um dos pontos que as igrejas do futuro podem colher a igreja do Senhor está mais visível na internet? O que você acha? Sem dúvida, porque você tem uma faixa de um grupo, né, que não se sente, às vezes, muito à vontade, por alguma razão, de comparecer ao culto, né? E, através dessa ferramenta, nós conseguimos falar com esse público. A mensagem chegou nesses lares, chegou para essas pessoas. Então, eu acho que entre os reposicionamentos da igreja, a gente se lembrar disso, que tem gente lá fora que, por alguma razão, não entra no templo. E às vezes eu me incluo nisso, tá? A gente se contenta e nós nos acomodamos com a membresia. A membresia está ali, está trazendo a sua família. Então tá bom, estou batizando todos os anos, estou fazendo gabinete dos interessados, a igreja está bem. E a gente esquece que, se você comparar a membresia com o bairro, a quantidade imensa de pessoas que há no bairro, às vezes até na rua onde a igreja está localizada, que não tem nenhuma relação com a igreja e que poderia ser alcançada, né? Então, além do alcance físico, digamos assim, a gente lembrar também que existe um público que está do lado de fora e que sim, pode ser alcançado através dessa plataforma digital. E aí pensar o seguinte, de qual é a melhor maneira de nós usarmos essa plataforma para falar para esse público, né? Como que a gente vai alcançá-los, né? Quem é que usa essa ferramenta? São os mais jovens? São os adolescentes? É a galera de 30 anos? É um profissional liberal? É o cara do comércio? Quem é essa pessoa, né? E poder nos dirigir a esse público através dessa ferramenta. Então, acho que a igreja, entre os seus reposicionamentos, um deles vai ser esse, porque, concordando com o que Cardim te disse, nós acordamos. As igrejas estavam muito atrasadas, não tinha um ministério que cuidasse disso. E detalhe, tantos jovens absolutamente nerds que a gente tem na igreja com internet. E assim, a gente não explora essa capacidade dele. Você bota na mão de um garoto, ele, pastor, deixa esse ministério comigo, eu vou deixar um ministério no azeite. Quer dizer, e alcançar. Pastor, essa questão da questão virtual é muito importante e a gente pode levar isso para as igrejas futuras, onde elas vão ser abençoadas por isso. Você acha que, além dessa questão virtual, a igreja também ela pode beneficiar o futuro com outros posicionamentos? Eu vou dizer algo que eu venho pensando.
por exemplo, hoje você vê uma gama de pessoas fazendo lives. Então, até o posicionamento teológico ele pode mudar por isso. Porque hoje você tem mais acesso, você consegue ouvir outras pessoas falando de uma teologia mais firme, mais concisa, mais saudável. Então você acha que isso também pode ser algo positivo para o futuro da igreja? Sim, sem dúvida. Acho que uma coisa interessante que já vem acontecendo mesmo antes da epidemia, por exemplo, o ano de 2017, que foi quando as igrejas celebraram 500 anos da Reforma, os congressos de teologia eram muito marcados por uma presença expressiva de jovens. Sim. A própria Semana Teológica, que você conhece, que acontece aqui em Niterói, mais da metade do público ali era um público de jovens e jovens neopentecostais, buscando teologia. Então, com a necessidade de alcançar a turma no isolamento social, levou os pastores e os teólogos a um esforço de produzir um bom conteúdo para uma turma que precisava desse bom conteúdo e que estava em casa. Não apenas uma palavra devocional, mas um bom conteúdo, boas aulas, né? Boas abordagens. Amanhã mesmo, quinta-feira, vai ter lá a nossa reunião em que eu vou apresentar lá a questão da ceia, né? Para um grupo de pastores. Então, eu acho que a próxima geração ela vai ter esse benefício de ver o seguinte: os teólogos acordaram para a necessidade de alcançar e de produzir um bom conteúdo, não apenas a pregação da igreja que é filmada e colocada na rede, né? Sim. Não me refiro a essa, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu me refiro, Tássio, a um conteúdo intencional, voltado para o público que não, por alguma razão, não consegue entrar na igreja, não quer, né? E precisa de alguma maneira ser alcançado. Então, acho que os pastores vão olhar agora de forma intencional e querer alcançar esse público. Isso é um resultado. Eu não acredito que, por exemplo, as lives e essas abordagens digitais vão acabar a partir do momento que o governo decretar o retorno. Sim. A volta do mundo. Beleza, voltamos para o nosso mundo. Eu não acredito. Eu acho que vai ficar na nossa cabeça que a experiência foi boa, pessoas foram alcançadas, e as semanas foram... porque, por exemplo, nós que somos pastores de igreja, né, atuamos junto a um rebanho local, a gente fala para o nosso rebanho só aos domingos. Sim. Com esse recurso, a gente está falando quase que diariamente. Verdade. Entendeu? Então, o meu alcance hoje, pastor Davis, ainda há pouco, como eu te falei, terça e quarta é com ele, ainda há pouco ele postou, ou está postando por essa hora aí, o conteúdo da noite. Ele vai alcançar mais pessoas do que se a igreja estivesse aberta e o povo indo para a igreja na quarta-feira. Né? Verdade. Então, quando voltarmos, o público que já ia na igreja vai continuar indo. E aqueles que por alguma razão não conseguem ir, trabalho, faculdade, tem que cuidar da mãe, não sei o quê, cuidar das crianças, vai ser alcançado, porque a gente não vai deixar esse link ser rompido após o isolamento. Sim. Pastor, pegando esse gancho que você trouxe aí, uma das perguntas que a gente vai fazer aqui agora, você já até mencionou algo, mas eu queria que você pudesse nos responder. O que acontecerá com a igreja atual? Você acha que olhando para a história, vai acontecer um fortalecimento ou um esfriamento? Porque essa é uma das maiores perguntas que têm sido feitas nesse momento. Sem dúvida nenhuma, fortalecimento. Sem dúvida alguma. Tássio, crise une o povo. Né? Quer uma coisa, usando aqui uma analogia? Uma coisa que eu ouvi na televisão quando aconteceu aquele episódio envolvendo o conflito bélico que aconteceu no ano passado entre os Estados Unidos e o Irã, né? E o Irã. Sim. Ficou naquela de entra, não entra na guerra, terminou que, graças a Deus, nada aconteceu. Se o Donald Trump declara guerra, né? Ainda bem que ele não fez, é uma tradição americana, mesmo entre os democratas, né? Se juntar para dar apoio ao presidente do país. Né? Na crise, os Estados Unidos se juntam. Sempre foi assim. Quando aconteceu, você era muito garoto na época, a Guerra do Golfo com George Bush, eu era adolescente,
foi 92 aquilo, eu tinha o quê? Eu tinha meus... Eu tinha 2 anos. 2 anos. Eu tinha meus 17. Eu tinha meus 17 na época. Rapaz, engraçado. Eu lembro, né, que os democratas ali se juntaram depois que a guerra termina. O Partido Democrata começou a fazer as críticas, né, do exagero e tal, mas na hora a nação se junta, né? Então, na hora da crise, acontece uma coisa com a igreja. Às vezes o povo está brigando, tem umas discussões com coisas mínimas e irrelevantes, aí acontece um problemaço na igreja, algo realmente sério, a igreja se junta. Eu acho que é isso, eu acho que a igreja sai fortalecida, eu não vejo a igreja saindo fragmentada, não. O que inclusive seria muito bom também, se isso acontecesse em termos de país, o país saindo unido, né? Mas a gente vive um momento mais polarizado, né? Porque a política não deixa. Mas a igreja, eu acho que sai sim. Esse tem sido o comportamento da igreja em todas as crises. Não teria por que ser diferente agora. Amém. Eu queria agora fazer uma pergunta onde você escreveu um livro sobre isso, e você que está nos escutando, eu queria que você também pudesse ler e comprar Desigrejados. Nosso pastor escreveu um livro sobre isso. Foi a sua tese de mestrado, estou correto? Foi a minha primeira... Eu fiz 2 mestrados, um em ciência da religião e outro em história, né? E Desigrejados foi a minha dissertação do meu primeiro mestrado, isso aqui. Beleza, eu tenho a capa antiga ainda, a primeira edição da Azul. Primeira edição. A pergunta que eu queria fazer é, nessa situação atual que nós estamos vivendo, você acha que isso pode estimular o desigrejamento das pessoas? Ô, Tácito, isso até pode acontecer sim. Algumas pessoas estão ficando em casa e... O senhor pode dar desculpa interromper, o senhor pode antes dar uma abordagem para as pessoas sobre o que é desigrejado, para que alguns entendam, talvez estejam em dúvida? Desigrejados é um grupo, né, que só no Brasil são mais de 10 milhões, de acordo com o IBGE, de pessoas que se declaram cristãs, mas que não querem mais fazer parte de uma igreja institucional. É diferente do desviado, né? O desviado é alguém que deixou a igreja, mas deixou também a fé cristã. Ele não tem mais nenhuma conduta cristã. O desigrejado típico, ele rompeu com a instituição, mas ele diz que ele não rompeu com lendo a sua Bíblia e tem uma conduta cristã. O problema dele é com a igreja institucionalizada, não é com a fé. O desviado tem problema com a fé e tem problema com a igreja. Largou de mão, né? Então, esse grupo de desigrejados, no Brasil, são mais de 10 milhões. E, evidentemente, Tasso, pode ser que um ou outro aproveite a onda de não estar na igreja e se acomode. Mas, novamente falando, as reações, o que a gente tem ouvido da membresia, todos estão dizendo isso, é uma saudade e um desejo muito grande que o povo tem de que isso passe logo e a turma volte a estar. Então, eu acho que a igreja fechada, com esse distanciamento forçado, vai e está despertando para a importância do ajuntamento, a importância da igreja local. Como que é bom você chegar num domingo, poder acordar e ouvir o seu pastor. Como é bom você chegar domingo à noite, você ir na igreja, ouvir uma palavra, adorar a Deus junto com seus irmãos. Isso pode ser feito em casa? Claro que pode, né? Quem é em sã consciência vai dizer que não pode ser feito em casa? Pode, né? Jesus disse que quando quiser orar, tranca a porta do teu quarto, né? E ora em secreto o Pai te recompensará. Agora, a reunião pública, ela é tão bíblica quanto essa oração no quarto. Meus irmãos, vocês estão escutando a gente? Deu um problema na internet, eu acho que foi a internet lá do pastor Idauro, tá com um probleminha. Vocês estão nos escutando ainda? Como é que vocês estão aí? Se vocês puderem me... Vamos tentar retornar aqui agora. Meus irmãos, a internet do pastor Idauro caiu. Nós vamos tentar retornar aqui agora. Só um momentinho. Deixa eu só chamar o pastor Idauro mais uma vez.
Meus irmãos, a internet dele caiu, o pastor Eduardo ainda não voltou. Nós vamos aguardar só um momentinho aqui para que ele volte, tá? Só um momentinho. A internet dele deve ter falhado lá, ele está retornando daqui a pouquinho. Deixa ele só dar um ok aqui para a gente de novo e a gente começa. Felizmente, nosso bate-papo, a hora já está quase chegando. Tomara que ele consiga voltar antes para que a gente possa voltar com esse papo. Tá muito bacana, aonde o pastor estava conversando aqui com a gente. Ele ainda não conseguiu conectar, meus irmãos. Então caiu a conexão dele. O pastor Idauro estava falando sobre a questão dos igrejados que tem crescido. A Jéssica está brincando aqui que o inimigo está furioso. Meus irmãos, vamos aguardar aqui só um momentinho. Peço vocês que possam continuar aí conectado com a gente. O pessoal está querendo o pastor Idauro volte logo. Está encerrando, a gente tem aí mais ou menos 13 minutos para encerrar essa live, então eu queria que o pastor Dauro voltasse logo para a gente conversar sobre essa última questão, que estava um bate-papo muito legal falando sobre desigrejados, né? Aí o pessoal tá botando o hashtag Volta Idauro. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui agora. Peraí, meus irmãos. Eu mandei Declaro uma poesia quando isso é ruim. Eu mandei uma mensagem aqui para o pastor Idauro, mas eu acho que ele nem recebeu, meus irmãos. Eu acho que a internet dele deve ter caído mesmo e a gente não conseguiu, não vai conseguir agora. Então, o pastor Idauro, ele não retornou até agora. Então, a gente vai encerrar, meus irmãos, essa live. Se ele não voltar até agora, a gente encerra. Ele estava falando aqui sobre a questão dos igrejados, como que isso pode ter crescido. E eu estava conversando com ele hoje à tarde, ele falando também de que isso é um motivo que as pessoas podem usar para sair, né, da igreja, mas também é uma desculpa que outros podem usar, aproveitar esse momento e sair. Se a gente conseguir, a gente retorna com ele em outra ocasião. O Tony pediu para a gente ler o Salmo 119 até ele voltar. Vamos tentar, Tony, vamos tentar. Puxa aí, então. Meus irmãos, o pastor Idalo não voltou. Então, a gente não consegue agora encerrar essa live como a gente gostaria de encerrar. É uma pena, porque estava um bate-papo muito bacana, onde a gente pode estar. Se eu cantar aqui agora, a gente fizer alguma coisa, fica ruim, porque a gente vai ter pouco tempo de live. Aí vai ficar complicado sobre essa questão. Meus irmãos, eu quero agradecer a você, tá? Pelo carinho de poder estar aí conosco. Foi muito bacana esse bate-papo. Pena que a gente não conseguiu terminar como deveria. Pena que a gente... Ô, Érico, eu vou te chamar aqui agora para a gente trocar ideia rapidinho e você encerrar. Ok, Érico? Érico, aceita aí, Érico, rapidinho, para que a gente só para encerrar juntos aqui, Érico. O Érico é de São Gonçalo também, a internet lá deve estar ruim, porque não aceitou ainda. Meus irmãos, Érico, aceita aí pra gente, vê se está conseguindo aceitar, se não, escreve aí pra gente poder conversar rapidinho e você encerrar. A gente tem pouquinhos minutos. A gente vai encerrar então. Fala, Érico, demorou a atender por quê? Tava se arrumando? Tava, tava sem camisa, meu amigo. Ia escandalizar os irmãos, então tive que correr aqui para buscar uma camisa. Érico, essa última pergunta, eu queria passar para você. Você está com a gente desde o início, a gente troca essa ideia constantemente.
queria passar para você essa pergunta para que você pudesse encerrar com a gente e a gente encerrar essa live. A gente tem aí mais ou menos 8 minutos, ok? Érico, você acha que essa galera de hoje, olhando para a igreja como está, vai ser um motivo de começar o desigrejamento no meio da igreja? Ou você acha que é um motivo também para a gente estar juntos, mais forte, como o pastor falou? Eu acho que, em primeiro lugar, pelo que a gente tem percebido, né? Como o pastor Idauro havia comentado, há uma saudade muito grande de estar junto, né? Então, os irmãos têm, de fato, dado mais valor a esse momento de comunhão, de estar congregando, de estar abraçando, de estar junto, se cumprimentando, esses momentos de alegria que somente o culto público, a reunião de pessoas pode proporcionar. A internet, ela te facilita em muitas coisas, mas o contato físico, o abraço, o carinho, a troca, isso só mesmo a presença física pode proporcionar. Então, acho que nesse primeiro momento, a gente tem esse tipo de sentimento. Você sente falta e passa a valorizar. Mas também, por outro lado, como o pastor Idauro também falou, sempre há essa possibilidade de que alguns encarem essa oportunidade de ter um acesso a um culto online, de ter o conteúdo da igreja que ele antes teria que estar no templo para dispor daquele conteúdo, agora ele passa a ter na casa dele, no conforto da casa dele, algumas pessoas que talvez já não tinham desejo, o afinco pela reunião de pessoas, talvez possam se acomodar nessa situação, né? De qualquer forma, como o pastor Idauro havia falado, é bíblico a reunião pública, né? Então, a gente tem que repensar um pouco nesse sentido, né? Porque hoje o sentimento que eu vejo, que eu tenho particularmente, é de que a igreja faz falta, estar junto, você ter comunhão, de abraçar. Então, realmente é importante. Mas é um desdobramento que a gente vai analisar ao longo do tempo, né? Não dá para a gente fazer uma previsão, não dá para a gente fechar uma questão em cima disso. Então, Érico, para a gente encerrar essa live, então, isso vai ser algo que a história vai dizer, né, sobre essa questão dos igrejados. Eu vou dizer como pastor da saudade que a gente tem de estar na igreja, é uma saudade dos irmãos, de estar conversando, de estar batendo papo, de estar perto. Por exemplo, eu sinto falta de coisas simples, de sentar com os irmãos e orar com eles. Sinto falta de coisas assim, de sentar, de conversar, de saber como é que você está. Porque, tipo assim, cara, pastorear de longe é muito difícil. E as pessoas colocaram aí, por exemplo, da saudade que tem, da saudade da comunhão. A gente espera, né? E a gente ora ao Senhor para que esse seja o sentimento da igreja nesse momento, seja o sentimento da igreja de querer estar perto a cada dia. O Vitão colocou aqui uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Ter falta de comunhão é a mesma coisa de sentir falta de ouvir a palavra de Deus na reunião pública? Vitão, possivelmente sim, porque a comunhão ela vai te apontar para viver junto com seus irmãos para a glória de Deus. Então, é importante essa comunhão com os irmãos para que a gente possa ouvir juntos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela... Pode falar, Érico. Eu acho que um complementa o outro, né? Quando você é bem alimentado na palavra, o seu relacionamento com os irmãos também são mais sadios, mais saudáveis. Então, quando você recebe bem a palavra de Deus, isso transforma a comunidade de uma tal maneira que a comunhão também é um prazer, né? Então, um complementa o outro. Não há pregação sem que haja relacionamento, porque precisa também que haja um relacionamento para que a mensagem seja eficaz e a mensagem produz o desejo de ter relacionamento também. E os mandamentos do Senhor se resumem em 2, né? Dos 10 vai se resumir em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, acaba-se que quando a gente busca o Senhor, é natural a gente também amar o nosso irmão, é natural a gente sentir saudade dos nossos irmãos. Então, é importante que esse momento onde nós estamos distantes, de forma presencial, nós possamos, então, crescer para a glória de Deus e estar mais juntos. O Jonathan coloca aqui, o presbítero, entendo que estamos no início de um momento histórico. Creio que teremos uma mudança em vários setores, inclusive na igreja. Verdade, Jonathan.
vai ser um momento onde o Senhor vai Já mudar. estamos vivendo essa mudança. Já Não está, vamos ter, já verdade. estamos tendo, né? A Eu mudança brinquei já com os chegou. Sim, eu brinquei com os irmãos, Érico, que a gente está vivendo hoje, é uma brincadeira, tá, meus irmãos? Você que está nos escutando, mas eu brinquei com os irmãos dizendo que a gente está vivendo hoje a peneira do Senhor. Tá todo mundo na peneira, e ele tá aí, ó, peneirando, porque essa vai ser a hora de que o verdadeiro cristão permanece, Érico. Sente saudade, quer estar com o Senhor, quer estar com os irmãos. Quem nunca foi, cara, é só mais uma desculpa que vai dar. Essa é a verdade. Eu tenho como depoimento pessoal, né? Eu costumo ainda ficar nervoso quando prego diante da igreja, né? E acredito que é uma coisa que ainda vai levar uns anos para isso sair de dentro de mim, ou talvez não saia. Mas Não eu me saia. sinto incomodado de ter que ir lá e pregar para 2 ou 3 pessoas e para uma câmera. Sim, Eu é preferia horrível. sentir o nervosismo de ter a igreja cheia do que olhar a igreja vazia e pregar para uma transmissão online, né? Então, Verdade. eu chego naquele momento lá e eu sinto falta disso, né? Até mesmo do nervosismo que Acontece. acontece. Meus irmãos, vamos encerrar essa live de hoje. Então, Érico, obrigado aí, Tarico, por estar encerrando com a gente essa live hoje. Valeu mesmo. Vamos marcar um dia para a gente trocar uma ideia aí, para a gente bater um papo também, tá? Gente, Obrigado. um abração. Nada. Gente, um abração para vocês aí. Eu quero agradecer você por estar aqui conosco. É uma pena também, a gente não conseguiu voltar com o pastor Idauro, mas a gente pode marcar outras vezes aí. Eu tenho 2 minutos para encerrar essa live. Eu quero dizer para você que o nosso papo de quarta-feira vai continuar semana que vem no Instagram. Semana que vem nós vamos ter aqui a presença de Jeremias Couto, que vai estar falando com a gente, conversando com a gente sobre as questões do protestantismo brasileiro na atualidade. Então eu quero te convidar a estar aqui conosco, ouvindo e participando dessa live com Jeremias Couto, que é pastor, conferencista, escritor de livros também, camarada extremamente abençoado, que vai estar conosco, já esteve conosco na nossa igreja pregando e vai estar conosco nessa live. Eu quero te convidar a estar aqui semana que vem, 18h30, quarta-feira, no nosso papo de quarta-feira com Jeremias Couto. A gente vai estar depois aí colocando nas redes sociais a nossa arte de divulgação. Gente, Deus abençoe vocês. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe muito. Sintam saudade da igreja, isso é importante, tá? Amem a sua igreja, amem os seus irmãos, liguem para os seus irmãos, mande mensagens, diz o quão de saudade você está, tá? Que Deus te abençoe e que Deus possa falar profundamente no seu coração. Um abração, gente.